Se existe alguém que entrou aqui doente, nós declaramos sobre a sua vida a cura, em nome de Jesus. Se existe alguém que entrou aqui triste, nós declaramos sobre a sua vida a alegria. Amém? Aonde a presença dele está, o estado é mudado. A nossa vida é mudada pela presença dele. Sabe, irmãos, eu quero te dizer que se você vem à casa do Senhor e a sua vida continua a mesma depois do domingo, eu preciso te informar que existe alguma coisa que está errado. Você sabe por quê? Não é porque a pastora Márcia ministrou louvor ou porque eu hoje estou pregando, mas é porque a palavra de Deus está sendo lida. Deus está sendo adorado, o nome dele está sendo glorificado e por causa dessas coisas, não por nós, mas por ele, por causa dele. E a Bíblia fala que nós não somos consumidos por causa da graça dele. Amém. Amém. Aleluia. Aproveite e abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Eu quero meditar com vocês hoje nesse texto. Esse texto mexeu muito comigo essa semana. Marcos capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos. Pode ser do 14 em diante. Depois eu vou falar um pouquinho do versículo 1 também, mas a gente vai ler. A palavra hoje vai ser pautada a partir do versículo 14. Marcos capítulo 9, versos 14 em diante. Todo mundo achou? Diz o seguinte: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a família, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um na multidão respondeu e disse: Mestre, trouxeram-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte: Por que não podemos expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Feche os teus olhos. E eu queria que você orasse por mim nessa noite.
Pode abrir a tua boca, levante suas mãos para cá, ore por mim. Pai, nós estamos diante do Senhor. A tua palavra será explainada e queremos, Pai, que essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que é penetrante, venha impactar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que eu seja um canal fiel e leal da tua palavra nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, todo o desejo do Senhor nessa noite, seja feito. Que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos fala do jovem lunático. Talvez na sua Bíblia está escrito aí, em cima desse texto, o jovem lunático. Ou o jovem que havia um espírito mudo e surdo. Porém, se você ler no início do capítulo 9, trata da transfiguração de Jesus, aonde Jesus Cristo chama Pedro, Tiago e João e sobe com eles um monte, e no monte uma nuvem, antes de uma nuvem cobrir, aparecem para aqueles homens Moisés e Elias, e ali os discípulos de Jesus estavam com Jesus Cristo, o Verbo encarnado, estava com Moisés, que significava a lei, estava com Elias, que significava, que é uma tipologia dos profetas. E aqueles homens maravilharam-se vendo a presença manifesta de Deus. E aqueles homens, Pedro, como sempre, né? O para frente, ele vira e fala assim: Jesus, o negócio aqui está muito top. Você podia fazer um negócio, o que você acha de eu descer lá, correr, pegar umas barracas, fazer umas tendas legais aqui pra gente, aqui a gente vai ficar. Se Pedro estivesse vivendo hoje, ele cantava a música: é assim que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Vocês concordam comigo? Tô certo? E aí, o que acontece? Quando Jesus desce desse lugar, desse ambiente de glória, quando Jesus sai desse lugar onde a manifestação de Deus é presença irreal, existe uma teofania, Jesus desce e quando ele chega lá embaixo, tá os discípulos de Jesus, os outros discípulos, provavelmente os outros 9 que tinham ficado para trás, batendo boca com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com aqueles homens que discutiam sobre a lei. E eles estavam discutindo porque chegou até a eles esse pai que o texto narra, e esse pai apresentou para os discípulos um filho dele que era lunático, ou que havia espíritos imundos tomando posse dele. E a Bíblia relata que esse pai chega para os discípulos e fala: o meu filho está endemoniado, ora por eles. E os discípulos oraram, mandaram embora e fizeram tudo, e viraram a cambalhota e fizeram tudo que tinha de fazer, tudo que estava na mão deles eles fizeram. E eles não conseguiram, eles não deram conta do recado. E Jesus então chega e vê todo esse alvoroço, esse monte de negócio acontecendo, e Jesus fala assim: o que está pegando? O pai do menino corre na frente e fala: Jesus, é o seguinte, meu filho, eu trouxe aqui, seus discípulos não deram conta de expulsar o capeta do menino, e aqui está o menino aqui, eu preciso que você me dê um jeito, você me ajuda. E Jesus perguntou para ele: quanto tempo esse menino está sofrendo? O pai dele vira e fala: desde a infância. Jesus fala assim: você acredita mesmo? Ele fala: Senhor, eu creio. E ele diz o seguinte: Senhor, se a minha fé não dá conta, acrescenta a minha fé. Mas o que eu não quero mais, o que eu não aceito mais é ver o meu filho nesse estado. Aleluia. Irmãos, eu fico pensando no coração de um pai vendo isso. Eu já presenciei algumas crianças ficando possessas e eu vou te falar, é algo terrível. É algo de cortar o coração. É algo que deixa a gente mal. Quando você vê uma criança nesse estado. E esse pai, desesperado, no momento de desespero, fala: Jesus, por favor, me ajuda na minha fé, por favor, faz alguma coisa. Eu não aceito mais o meu filho viver desse jeito. E Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. Sabe, irmãos, guarde essa frase: tudo é possível ao que crê. Então,
Jesus manda o espírito imundo embora e diz para ele, não volte mais para aqui. E depois que Jesus Cristo manda aquele espírito embora, Jesus vê uma aglomeração acontecendo, Jesus pega os seus discípulos e vai para casa. E quando chega em casa, os discípulos assustados com aquilo. E sabe, irmãos, você já teve na vida algum sentimento de impotência? Deixa eu revelar um segredo para vocês aqui. Eu já tentei expulsar um demônio e não saiu. Já aconteceu comigo. Sabe? E eu fiquei nervoso, irmão. Vou falar com você. Fiquei nervoso. Tive que chamar os universitários. Pedir socorro. O que eu não podia era deixar aquela situação. Mas já aconteceu. E sabe, o que Deus ministrou no meu coração essa semana é que nós temos dois caminhos. O caminho de manifestar a autoridade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa casa, sobre a vida da nossa família, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, ou trilhar um outro caminho que esses discípulos trilharam logo depois dessa chave que Jesus entregou para eles. Eu tenho certeza que talvez não aconteceu mais, mas eles passaram vergonha. Você há de convir comigo que numa multidão, os discípulos de Jesus, irmãos, nós não estamos falando aqui do pastor da igreja Elo, do discípulo da igreja tal, nós estamos falando do discípulo de Cristo. Você está entendendo a seriedade do negócio? Eles não deram conta. E aí Jesus Cristo entrega uma chave para eles e fala assim, essa casta não pode sair a não ser com jejum e oração, ou oração e jejum. A ordem certa é oração e jejum. E Jesus vira para eles e entrega essas chaves. E eles falam assim, meu Deus. Porém, eu não sei se você sabe, enquanto Jesus Cristo estava na terra, ele não deixava que os seus discípulos jejuassem. Você lembra do texto onde os fariseus questionam, Jesus, vocês não fazem jejum? E aí ele fala assim, enquanto o noivo está junto deles, enquanto nós estamos aqui compartilhando, não tem jejum. Depois que eu for, eles vão jejuar. Pode ficar em paz. E eu não tenho dúvida de que esses homens aprenderam essa lição. Então, nós precisamos entender que nós temos dois caminhos para trilhar na nossa vida, irmãos. E eu quero hoje, nessa noite, te empoderar no sentido de que Deus é com você. Você tem a autoridade de Cristo. Diga comigo, eu tenho a autoridade de Cristo. Irmãos, nós temos a autoridade de Cristo, a autoridade que foi entregue para nós. E muitas vezes os nossos, assim como os discípulos de Cristo, nós pagamos um carão, como diz lá em Minas, ou passamos vergonha. Por que nós fazemos isso? A chave Jesus entrega. Vocês não estão orando e jejuando. E aí nós precisamos entender que nós estamos lutando, na verdade, com a ferramenta errada. O que Deus ministrou ao meu coração é de que, em algumas situações, nós temos lutado com as ferramentas erradas. Irmãos, a gente vê sempre, tem o ditado de que quem para e pensa governa. Aonde está todo mundo correndo para um lado e para o outro, desesperado no que fazer, a pessoa que para 5 segundos e pensa na atitude que ele precisa tomar no meio da bagunça, essa pessoa dá conta do recado de resolver tudo. Uma palavra. E não é diferente com a gente. Sabe quantas vezes nós estamos num turbilhão de coisas dentro da nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, onde quer que seja. Nós estamos vivendo turbilhões de coisas. O que nós precisamos é parar e perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que você quer me ensinar com isso? E aí, nós precisamos entender que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Existe uma guerra acontecendo.
no mundo espiritual. E eu sempre digo que o que acontece no mundo é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Eu não sei se você sabe, mas Israel está em uma guerra que nunca teve igual. Eu vi hoje um relato de um homem, de um guia turístico judeu, falando do 7 de outubro do ano passado, e ele disse o seguinte: vocês não têm noção... Oi? Do ano atrasado, né? Ele falou assim: vocês não têm noção do que aconteceu. Na verdade, 7 de outubro foi o maior milagre de Deus sobre a nossa vida. E ele expôs uma tática que estava para acontecer, que Deus não permitiu. O que ia acontecer em 7 de outubro? Entraram 20 mil homens por Gaza, os homens do Hezbollah. Eles entraram, primeiro, a partir de Gaza. Depois entraram mais 20 mil civis juntos com eles e fizeram aquele massacre todo. Porém, estava ordenado, só que eles não cumpriram o que tinha falado, do pessoal do norte, eu acho que é norte mesmo que fala, que é do norte de Israel, também entrar. Então, na verdade, já estava tudo arquitetado com mais de quase 200 mil homens, se não me falha a memória, de invadir Israel sem que o povo de Israel soubesse. E esse guia dizendo, na verdade, o que aconteceu conosco não foi apenas o maior massacre, foi o maior milagre que o Eterno liberou para nós. Porque se tivesse acontecido aquilo que estava pronto para acontecer, aquilo que estava combinado entre os homens que odeiam Israel, teria sido o maior massacre da história do mundo. E talvez Israel não existiria mais. Na verdade, isso para alguns pode até mostrar como coincidência, mas a verdade é que pode levantar o inferno contra Israel. Pode levantar o mundo inteiro contra Israel, como se levanta. Israel é um povo escolhido por Deus e ponto final. O restante que lute. Mas essa é uma verdade bíblica, tá? É uma verdade que dá. Mas o que nós estamos falando é do mundo espiritual. O que nós estamos falando é que a realidade do que está acontecendo em Israel, do que está acontecendo na Rússia, na verdade está existindo guerra em vários países. Em vários países. E nós somos o reflexo disso que está acontecendo, que os nossos olhos podem ver através de uma televisão, através de uma tela de computador ou celular, é uma realidade do que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos. Nós temos falado isso há algum tempo e por isso o nosso tema desse ano profético é perseguindo o avivamento, porque apenas buscando o avivamento de Deus nós vamos conseguir passar por esses tempos turbulentos. E aí vem esse povo e acontece toda essa história, mas voltando para o texto, eu quero que você entenda que nós estamos numa batalha ferrenha contra o inimigo das nossas almas. E por ora, algumas batalhas nós perdemos. E por ora, algumas situações a gente não sabe o que fazer. Eu não sei se isso acontece com você, mas tem algumas coisas que eu fico, Deus, e agora? O que eu faço? Deus, por favor, fala comigo. Eu estou igual a Arão, quando Deus fala com ele, Abraão, né? Sai da sua terra, do meio parentela, da tua parentela, que eu vou te mostrar um caminho. E Deus manda a gente fazer alguma coisa, eu fico assim, Deus, e agora? O que eu faço? Ele fala, não, pode ir em paz que vai dar certo. Pensa a aflição do coração de alguém que sabe que está indo para um lugar fazer algo, mas Deus ainda não entregou a palavra. E quando chega na hora, Deus fala comigo, eu falo assim, Jesus, muito obrigado. Respira. Mas irmãos, até que nós consigamos vencer a guerra, a luta no meio da guerra é terrível. Esses discípulos de Cristo estavam trabalhando para o reino de Deus. Eles estavam sendo discipulados para impactar o mundo, porque o evangelho que começaram com ele chegou até a mim e a você, amém, pela vida deles? Começou em 12 e chegou aqui. E eles passaram por dificuldades e que eles não puderam fazer muita coisa, porque eles estavam usando a estratégia errada. Porque eles não estavam fazendo do jeito que precisava fazer. E essa é a situação que muitos de nós estamos vivendo hoje. A igreja de Cristo, irmãos, tem sido
chacoalhada por tantas notícias ruins. Irmãos, tem hora que eu tenho medo de abrir página, na verdade, página da internet eu nem abro. Mas tem hora que eu tenho medo de abrir o YouTube, aparecem algumas notícias assim que eu fico, Jesus amado, tem misericórdia do nosso povo. Tantas coisas terríveis acontecendo no mundo e em todo lugar. E muitos de nós estamos com pés e mãos atadas. E você sabe por que nós estamos de pés e mãos atadas? Porque nós não temos buscado da maneira que precisava buscar. E eu quero compartilhar hoje com vocês a necessidade de uma urgência de avivamento na nossa vida. Diz comigo, eu preciso urgentemente ser avivado. Sabe, irmãos, apenas um avivamento na nossa vida pode fazer com que as nossas guerras sejam vencidas. Apenas um avivamento na nossa vida pode fazer com que as guerras da nossa vida sejam vencidas. Porque as guerras que nós lutamos no mundo natural, existem batalhas espirituais por trás disso. E nós precisamos de pedir a Deus para que Ele venha trazer sobre nós uma visão, além do problema, além do que aquilo que nós estamos passando. Nós precisamos de pedir a Deus, Deus, mostra-me o que está acontecendo por trás disso. Porque os meus olhos, eu estou vendo algo, mas eu sei que não é apenas isso. Eu sei que por trás disso existe algo muito mais profundo. É como tratar de um câncer dando dipirona. Não vai resolver. Por mais que pode talvez diminuir a dor na hora, mas o problema não é resolvido. Mas quando nós buscamos a Deus, de fato, em jejum e oração, todas as nossas perguntas são respondidas em Deus. Sabe, irmão, nós precisamos entender que nós necessitamos, de fato, de um avivamento na nossa vida. Nós precisamos com urgência, porque somente assim as nossas lutas serão vencidas. A igreja moderna de hoje está passando por muitas dificuldades na área espiritual. Por mais que nós temos muitas coisas ao nosso redor, nós temos tantas coisas que nos ajudam a romper como igreja, a avançar como igreja. Existe uma coisa que desde o princípio não muda, que é uma vida de oração e jejum. E eu não sei se você sabe, mas alguns teólogos acreditam, e com algumas bases bíblicas, que o ser humano, quando ele jejua, quando ele para de comer, quando ele para de se alimentar e ele mata a sua carne, existem alguns teólogos que acreditam que nós começamos a nos parecer mais com seres celestiais. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos nos conectando com muito mais ênfase no mundo espiritual e matando a nossa carne. E foi isso que aconteceu com Moisés quando ele subiu no monte e desceu com o seu rosto resplandecendo. Ele se conectou com Deus de tal forma que quando ele desceu, o seu rosto refletia quem ele era no mundo espiritual e não quem ele era no mundo material. Sabe, quando nós buscamos a Deus em oração, buscamos a Ele, entregando a nossa vida, jejuando por causas impossíveis, quantas pessoas nos procuram e falam assim, cara, você está muito diferente hoje, o que está acontecendo? Aí você fala, não, estou normal. Na verdade não está, irmão. Você está buscando a Deus de tal forma que o seu rosto, quando você busca a Deus, não é o mesmo de quando você não busca. Existem coisas na nossa vida que são nítidas, e uma das coisas que são nítidas na nossa vida é o lado espiritual. As coisas espirituais nos fazem ser pessoas extremamente diferentes. E aí, nós precisamos entender que quando nós buscamos a Deus e damos ênfase naquilo que necessitamos, e buscamos a Deus de forma que matamos a nossa carne, que buscamos a face de Cristo, investindo tempo na nossa vida espiritual, o fracasso que nós estávamos passando por não buscar Ele se transforma em guerra vencida, se transforma em luta acabada, se transforma em caso resolvido. Os discípulos de Jesus passaram
extremas dificuldades, tentando expulsar o demônio daquele moço. E pouco tempo antes, 3 discípulos de Cristo estavam junto com Cristo desfrutando de uma presença, de uma teofania. Você tem noção de que é isso? Alguém sai de um ambiente de glória e quando desce ele vê as pessoas que estão ao seu redor tendo dificuldades de sanar uma dificuldade, entre aspas, simples. Mas por que diferença de poucas coisas diferencia quem é capaz de fazer algo ou não? Sabe, irmãos, a nossa busca por Deus, a nossa intensidade na nossa vida com Ele, pode nos fazer vencer muitas guerras. O conhecer a palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Sabe, irmãos, se nós nos alimentamos, nós somos fortalecidos. Se nós alimentamos do pão da vida, esse pão nos fortalece. Se nós buscamos ao Espírito Santo, o fogo que existe nele arde em nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito, a nossa vida não pode ser a mesma. Eu fico imaginando a frustração daqueles homens, vendo um jovem se debatendo, e eles orando e não conseguindo. Mas eles tinham sido ordenados por Cristo para ir, passar pelas pessoas, abençoar as pessoas, curar os enfermos, expulsar... Jesus já tinha explicado para eles. Eles conheciam na teoria, mas quando eles foram para a prática, eles viram que na prática não funciona da mesma maneira. Eles tiveram certas dificuldades. Eles confiavam nas habilidades que até então eles tinham adquirido. Preste muita atenção. Aquilo que Deus colocou na nossa mão até hoje, para a guerra de amanhã, o que Ele colocou na nossa mão até hoje pode não funcionar. Essa é a grande questão. Porque a gente acha que porque eu já vivi isso, isso e isso, da agora para frente está tudo resolvido. Não, eu já estudei, eu já fiz isso, agora eu já recebi o diploma de intercessão, irmão. Agora acabou. Vocês viram domingo passado, diploma de intercessão, e agora? Agora a hora. Dobra o joelho. Pratica Mateus 6,6. Para que a glória de Deus seja sobre a sua vida. Sabe, nós precisamos entender que aquilo que nós vamos enfrentar amanhã, nós precisamos de buscar a direção para o dia de amanhã. O alimento que nos alimentou até hoje não serve para amanhã. O que nós nos alimentamos, nosso corpo físico, até hoje na hora do almoço, ou até no café da tarde, não vai segurar até amanhã. Quando terminar o culto aqui, vocês vão sair daqui todo mundo procurando o quê? Janta. Todo mundo quer comer alguma coisa. Isso quer dizer que a nossa vida diária, ela necessita ser alimentada. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Se você não alimentar o seu espírito amanhã, a bateria vai descendo. Você precisa de recarregar essa bateria. Avivamento, viver um avivamento, perseguir um avivamento, buscar de Deus algo sobrenatural, é recarregar a nossa bateria todos os dias. É levantar pela manhã e falar assim: Deus, o que você quer que eu faça hoje? Me passa o manual do dia. Nem sempre ele passa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quantas vezes eu levanto, faço o meu devocional. A primeira vez que eu saio de casa, quando eu começo a conversar com alguém no telefone, a pessoa faz uma pergunta ou a pessoa fala exatamente o que Deus falou comigo de manhã. Já aconteceu isso com vocês? Irmãos, essa é a busca do pão fresco. Se você não tivesse buscado pela manhã o que Deus queria te encher, o alimento que deveria encher a sua vida, meia hora depois,
Você não estava pronto para dar a resposta que as pessoas precisavam? Quantas vezes isso aconteceu comigo? E algumas vezes eu não fazia o meu devocional quando alguém chegava para mim com algum questionamento. Eu passava vergonha. Sabe, nós precisamos entender que os discípulos de Cristo passaram por essas situações. E quem somos nós? Mas deixa eu te falar, Jesus entregou para os discípulos uma chave poderosa. Existem coisas que não se resolvem com aquilo que você conhece. Existem coisas que você não consegue, existem guerras que você não vai avançar se você não fizer isto. Nós precisamos entender que existem batalhas que nós travamos, que é necessário sim que nós façamos um jejum, é necessário sim que nós façamos um tempo de consagração, é necessário sim que nós façamos um tempo de oração. Existem dias que as coisas estão mais palpáveis na nossa frente. Existem dias que as lutas estão mais intensas. Irmão, o dia que a luta estiver intensa, não desespera não, para. Para tudo. Fala com Deus, Deus, o que eu faço? Levante, e ao invés de buscar maneiras humanas de resolver o seu problema, ora. Busque a Deus primeiro uma palavra. Eu não sei se você sabe, mas ontem, o salão da nossa irmã Sônia começou a pegar fogo. Começou só. Literalmente, irmão, pegar fogo. E a Keren levantou e falou assim, pai, o salão da Sônia pegou fogo. Eu parei e falei assim, Jesus, o que eu faço? Irmãos, eu levantei e falei assim, o que eu faço? Aí, eu lembrei do texto que Deus tinha ministrado no meu coração. Vai orar. Corri para o escritório. Jesus amado, o que está acontecendo, Jesus? O que é isso? 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 Cheguei lá, a Sônia estava orando. Eu falei assim, a irmã é intercessora mesmo. E Deus tinha me dado uma palavra. Cheguei lá, falei com ela, ela falou assim, Deus falou comigo a mesma coisa, pastor. Não foi isso, Sônia? Foi isso, Johnny? Irmãos, existem batalhas que por mais que nós consigamos fazer alguma coisa como homens, é necessário a gente parar um pouco. Parar, pensar e buscar de Deus uma direção. Nós não podemos confiar na nossa mão. Irmãos, quantas lutas nós passamos. E eu lutava com meu braço e fazia. Algumas coisas a gente resolvia. Mas no final estava o Juninho todo estrupiado. E existem algumas lutas que eu lutava e não conseguia. Por quê? Porque eram lutas que eu não poderia lutar com os meus braços, eu não poderia lutar com as ferramentas que até então Deus tinha colocado na nossa mão. Os discípulos de Cristo confiavam, tinham uma certeza absoluta que se eles orassem para aquele endemoniado em nome de Jesus, ele iria sair. Eles tinham uma certeza absoluta, porém quando eles fizeram, nada aconteceu. Me lembro de um dia que a gente estava ministrando, eu, a Rita, Mateus, Keren, como sempre. Estava ministrando um treinamento numa igreja. Tinha 60, 70 pessoas. No meio da oração, das 70, apenas 5 não ficaram endemoniadas. Aí eu falei assim, Jesus, o que eu faço? Irmãos, eu entrei num desespero que vocês não têm noção. Daqui um pouco eu olho para trás, a Rita está sentada, ela sentou no altar, e eu falei assim, você vai ficar sentada aí? Ela falou assim, tem coisa que eu não dou conta. Ela orou e falou assim, Jesus, envie os seus anjos ministradores nesse lugar.
Irmão, daqui a um pouco eu comecei a ver só gente gritando e sendo liberto. Eu vi com os meus olhos isso. Nós vimos com os nossos olhos isso acontecer. Presta atenção. O que eu quero dizer em alto e bom som, eu preciso que vocês entendam é algo. Existem lutas que nós não podemos lutar com as ferramentas que nós temos nas nossas mãos. Se nós lutarmos algumas lutas com as ferramentas que nós temos, corremos um grande risco de passarmos vergonha e de não mostrar a autoridade que Cristo delegou para nós. Presta atenção, você tem autoridade de Cristo, você tem autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Nós precisamos entender. E por que isso precisou acontecer com os discípulos? Isso precisou acontecer para que eles se despertassem para algo novo, para que eles tivessem um novo conhecimento, para que eles tivessem um novo ensino, para que uma chave virasse na cabeça deles. Eu não tenho dúvida de que a partir da morte de Cristo, e se você vê o texto, não sei se você lembra, mas Jesus Cristo ainda deu uma dura neles. Até quando eu vou ter que ensinar vocês? Até quando eu vou ter que estar aqui? Porque Jesus Cristo sabia que o tempo dele na terra estava sendo remido. Ele tinha 2 anos, 1 ano. Eu não lembro exatamente o tempo em que isso ocorreu, mas ele tinha pouco tempo na terra. E ele vira para os discípulos e fala assim: eu não sei até quando eu vou ter que ficar aqui para ensinar vocês. Eu não sei até quando eu vou ter que explicar para vocês que existem algumas coisas que vocês não conseguem. Sabe, às vezes na nossa vida acontecem algumas coisas não para nos fazer passar vergonha, mas para nos ensinar. A primeira coisa que nós precisamos perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer ensinar comigo? Todo o processo na vida de um homem passa para que ele aprenda, para que ele passe desse processo. E aí, quando a gente olha para essa cena, nós vemos ali um milagre acontecendo. Jesus Cristo chega, pergunta o pai desse menino, desse rapaz, desde quando? Ele fala, desde a infância. Jesus fala assim, traz ele aqui. Jesus dá uma ordem, espírito surdo, mudo, sai desse jovem e não volte mais. Sabe, irmãos, eu quero te dar uma direção nessa noite. Qualquer coisa que estiver acontecendo na sua casa, não se dobre perante as astúcias do diabo. Não se dobre. Qualquer coisa que acontecer, se aconteceu algo, você levanta, para, não desespera, levante a sua voz e dá uma ordem. Eu te dou uma ordem que saia e não volte mais. A nós foi delegado o poder. O Espírito Santo, o próprio Deus reside em nós. E o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. O que nós vemos acontecendo com os discípulos, nós vemos acontecer ao nosso lado. Sabe, no meio de um caos, Jesus Cristo entra na cena, não apenas resolvendo um problema, mas ele entra na cena também trazendo um ensinamento. Irmãos, por mais que Cristo ou Deus dê a nós o ensinamento no meio de uma dificuldade, no meio de uma perda, nós precisamos de entender que quando nós passamos por essas coisas, a autoridade, isso é chamado de habilitação no mundo espiritual. As coisas que eu passei é para que Deus derramasse sobre a minha vida algo, para que eu ensinasse alguém depois. Quantas coisas nós passamos na vida, chega alguém e fala assim, cara, eu estou passando por isso, você fala assim, eu já passei por isso. Deixa eu te dar um remédio que eu tomei. É isso, isso e isso aqui, vai resolver. Leonard Ravenhill, no seu livro, Porque está do Pleno Avivamento, ele faz alguns questionamentos. Aonde estão os homens e mulheres que os seus olhos marejam de lágrimas pela presença de Deus? Aonde estão os homens e mulheres intercessores deste mundo? Há 2 anos atrás, eu lembro do Theo Hayashi, em um vídeo dele falando sobre intercessão,
falando sobre a oração, falando de jejum. E ele dizia, eu me preocupo daqui a alguns anos, porque tem se levantado homens para isso, mas eu não tenho, ele disse o seguinte, eu não tenho visto levantar-se intercessores. E aí ele fala assim, quem serão as próximas Neusa Itiocas da vida, que na época ela ainda não tinha falecido? Quem serão as próximas Valnice Milhomens, porque essas mulheres não são eternas? Leonardo Ravenhill, ele trata desse assunto com muita seriedade, com muita veemência, da necessidade de nós buscarmos a Deus independente daquilo que estamos passando. Muito pelo contrário, quando nós buscamos a Deus genuinamente, com o coração pronto para receber de Deus, Deus entrega para nós uma chave que pode virar a nossa vida. Deus entrega para nós uma chave que pode mudar a nossa realidade. E nesse caso dos discípulos, uma chave que Deus entregou para eles é jejua e ora, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Existem coisas que nós vamos fazer na nossa vida que nós precisamos antes nos preparar. Quando Davi chegou para a guerra, para guerrear contra Golias, e os homens perguntaram para ele, meu filho, você está ficando maluco com o seu tamanho? Você não se olhou no espelho ainda não? Olha o tamanho do gigante. E você aí, uma criança, você não está se achando demais, não? Ele falou assim, é porque você não me conhece. Porque eu cuido das ovelhas do meu pai. E quando vinha urso, eu matava ele. Quando veio um leão, eu rasguei um no meio. Você não me conhece, não. Davi tinha habilitação para fazer aquilo que ele fez. Nós precisamos entender que a autoridade de Deus está sobre a nossa vida. E é por isso que nós precisamos clamar, buscar a Deus em oração, nos alimentar todos os dias. Porque a partir do alimento que vem sobre nós, é o alimento que sustenta a nossa vida. Sabe, irmãos, nós como nunca precisamos buscar a Deus por um avivamento na nossa vida. E avivamento não é algo que nós fabricamos com as nossas mãos. Não é algo que nós fabricamos apenas lendo a Bíblia ou lendo alguns livros. Avivamento é algo que nós geramos dentro de nós. Não é fabricado, é gerado. O fogo de Deus que foi cantado hoje. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Esse fogo é o fogo do Espírito que não te dá descanso, porque existe uma obra a ser feita pelas suas mãos e que você e que nós precisamos buscar mais de Deus para nós conseguirmos fazer tudo aquilo que Ele nos pede. Irmãos, nós precisamos entender que o incômodo que vem sobre nós todos os dias não é incômodo normal, é o Espírito Santo que nos impulsiona. A partir de hoje, se Deus colocar no seu coração para ligar para alguém, liga. Por favor, manda uma mensagem. Irmão, eu estava orando aqui por você e Deus mandou te perguntar como que você está, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem? Sabe por quê, irmãos? Você tem uma palavra. Você tem a autoridade de Cristo. Você tem o fogo cerrado no seu peito, que não te dá descanso, mas esse descanso que você não tem, não é porque Ele quer apenas te incomodar, é porque existe algo a ser feito a partir de nós. Mas esse algo que precisa ser feito a partir de nós, acontecerá apenas se o fogo de Deus, se nós buscarmos as ferramentas celestiais para conseguir resolver as coisas que precisamos. Sabe, irmãos, avivamento é uma obra do Espírito Santo e não é uma obra da nossa mão, não é uma obra do nosso esforço. O que nós precisamos hoje na oração, a primeira coisa que Deus direcionou a pastora, acho que foi a pastora Márcia, ela falou assim, irmãos, vamos orar por quebrantamento. Você sabe o que é quebrantamento? Quebrantamento nada mais é do que reconhecer quem nós somos e aquilo que fazemos. Quebrantamento nada mais é do que saber, Deus, por favor, arranca de mim tudo aquilo que desagrada o Senhor. Mas quando você fala isso, você precisa estar preparado, porque Ele pode tirar algumas coisas que talvez é importante para você, mas não é importante para Ele. Irmãos, tantas coisas eu perdi. Tantas coisas eu perdi.
porque eram coisas que me atrapalhavam a caminhar. Alguém já viu o filme Peregrino? Ele vai andando, a mochila vai enchendo, daqui um pouco ele tem que fazer o quê? Começar a esvaziar a mochila. Porque para onde ele está indo, ele não consegue chegar lá se ele tiver com essa carga nas costas. Sabe, existem algumas coisas que virá sobre a nossa vida. Existem alguns movimentos espirituais que nós precisamos fazer. Mas para que nós venhamos conseguir fazer esses movimentos com precisão, é necessário que a nossa vida tenha oração e jejum. Alimento de Deus. Porque é essa a solução. Sabe, você quer receber poder de Deus? Todo mundo deseja. E eu também desejo, irmãos. Eu tenho orado por isso. Nós temos buscado a Deus por isso. Na quinta-feira, estava aqui buscando a Deus. Eu falei, Deus, por favor, que entre pessoas aqui nessa casa, precisando de algo que nós tenhamos para dar. Seja ela uma cura, seja ela uma libertação, seja ela uma palavra de ânimo, seja ela um abraço, seja ela qualquer coisa que nós tenhamos. Porque o mundo está desesperadamente querendo ver a manifestação dos filhos de Deus. E Jesus mostra exatamente como resolver essa situação. A resposta de Jesus Cristo foi: essa caça não pode sair a não ser com jejum, oração e jejum. Essa é a mesma resposta para nós hoje. Mais de quase 2.000 anos ou mais de 2.000 anos. Na verdade, quase 2.000 anos. É a mesma resposta para nós. Quer resolver seus problemas? Quer conseguir fazer algo que até então você não conseguia? O que você está precisando? Deus direcionou a pastora Márcia hoje para pedir para orar pelos dizimistas e ofertantes. Pastora Márcia, parabéns pela sua atitude de coragem. Porque é algo que Deus tem nos incomodado para fazer. Sabe por quê, irmãos? Existem algumas moedas no mundo espiritual. Uma delas é dinheiro, a outra delas é sangue. E quando você vem aqui e o homem de Deus coloca a mão sobre a sua cabeça, muitas coisas se cumprem. Nós precisamos entender isso. E Jesus então dá um ensinamento gigante para eles. Essa caça não pode sair a não ser com oração e com jejum. Irmãos, que ensinamento transformador. Jesus Cristo lembra aqueles homens. Preste muita atenção, porque daqui a alguns dias eu não estarei com vocês. E por eu não estar, eu já quero falar tudo. Existem coisas que vocês vão ter que ter tempo. E Jesus mostrava isso na prática. A Bíblia mostra bem claramente que Jesus Cristo, no final do dia, a primeira coisa que ele fazia era buscar Deus. Ele largava tudo, ele largava todo mundo para trás, ele ia conversar com o Pai. Jesus mostrava para eles na prática, e Jesus disse aqui, não existe fórmula mágica para ter o poder de Deus, não existe fórmula mágica para ser um homem de Deus poderoso que ora, e demônios saem, que oram e enfermos são curados, não existe fórmula mágica, a fórmula mágica é jejum e oração. Alguns anos atrás nós temos escutado vários homens de Deus falando sobre uma mulher chamada Madame Guyon, ou Jeanne Guyon. E eu fiquei encabulado, irmãos. Eu comecei a procurar livro dessa mulher para todo lado e não achei livro. Aí consegui um livro. Ele mandou para a gente. E aí eu consegui esse livro no treinamento que nós fizemos de intercessão, que começou dia 12 de janeiro. Aí quando foi no final do ano passado, ele mandou os livros para a gente, para eu poder mostrar quais era a grade do curso. E aí ele mandou o PDF desse livro, manifestando Jesus através da oração, alguma coisa assim. Irmãos, a hora que eu li o livro, você sabe o que a mulher fala? Como que faz para manifestar Jesus Cristo? Oração e jejum. Eu falei assim, uau. E foi essa mulher, a Madame Guyon, que influenciou todos os avivalistas do século XV, XVI, XVII e XVIII. Todos esses homens foram influenciados por aquilo que essa mulher carregava. Eu falei assim, o livro dessa mulher deve ter uma chave, uns códigos violentos. Eu falei, vou ler o livro dessa mulher. Quando eu fui ler o livro, Mateus 6,6, entra para o seu quarto, tranca a porta,
Para de comer trem que você gosta. Mata a sua carne. Vivifica seu espírito. Mata a sua alma. Vivifica o seu espírito. Busca a Deus. Alimenta da palavra. Ora. Tenha intimidade com Deus. Que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu falei assim, uau. Eu falei assim, meu Deus. E eu procurando, irmão. Eu procurei aquele negócio assim, né? Porque assim, eu não sei vocês, mas eu, um pobre pecador, eu falei assim, esse livro deve ter uns negócios absurdos. Eu vou ler coisas nesse livro que eu nunca vi ninguém falar. Tudo que eu li no livro, irmão, minha mãe me ensina desde quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Fazia eu levantar às 5 horas da manhã, eu doido querendo dormir, ela fazia eu levantar e eu cochilava, ela batia na minha cabeça, acorda, vamos orar, não é hora de dormir. Você está passando por isso, por isso e por isso, é porque você não está orando. Vamos ler a Bíblia. Irmãos, tudo que eu aprendia, mas eu não tinha colocado em prática. Eu não tinha me disciplinado para fazer isto. Jesus Cristo quis mostrar para esses homens, você quer ser poderoso, discípulos que vão impactar o mundo, porque através de vocês o mundo será impactado. Vocês vão carregar uma palavra que vai chegar em um povo 2000 anos depois, lá em Vitória, lá na Serra, na Igreja Elo. O povo que vai ler a Bíblia e vai saber do que aconteceu com vocês. Fazem algo muito grande. Fazem algo absurdamente. Orem e jejuem. Ah, irmãos, a oração e jejum não são práticas religiosas. Oração e jejum é uma ferramenta poderosa que pode moldar a nossa vida. A oração e o jejum vai mudar a nossa visão em relação aos problemas. A nossa oração e nosso jejum não muda Deus, mas muda a nossa ótica. A oração e o jejum não quebrantam o coração de Deus, mas quebrantam o nosso. A oração e o jejum vai nos tornar homens mais fortes, porque quando nós entendemos e dizemos que nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah, irmãos, a solução para a nossa vida, o que nós precisamos fazer é de fato nos envolver com Deus, é buscar mais do Espírito, é ter ousadia, é ter coragem. Teve um dia, a Rita tinha acabado de fazer a operação. Ela estava extremamente fraca, ela não estava enxergando bem. Estava mal. E Deus falou com a mãe dela, corre lá, que o diabo está tentando matar sua filha. Quando ela olhou, ela viu uma mão na garganta da Rita, e a Rita tentando respirar e não conseguia. Ela deu um grito tão alto. Eu saí correndo de onde eu estava e cheguei lá, e ela falou comigo, irmãos, me bateu uma ira que você não tem noção. Eu comecei a orar, comecei a jejuar. Eu comecei a levantar de manhã, ungir a Rita todo dia. Eu saí pelo quintal orando e falei assim, Deus, eu não aceito o diabo fazer graça na minha casa. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. O meu dinheiro é consagrado, eu sou ofertante, eu sou dizimista e tudo que eu faço para a tua obra e faço para que o teu nome seja glorificado. Eu não aceito isso na minha casa. Irmãos, me bateu uma ira santa. E eu saí para casa orando, fui no quintal, peguei um litro descartável, joguei óleo de unção, peguei água, joguei e comecei a jogar nos muros assim, ó. Falei, diabo, daqui para cá você não passa, daqui para cá você não passa. E a nossa casa, deixa eu contar um segredo para vocês, era um monte de vizinho que mexia com magia. E eu falei, capeta, daqui para cá, aqui está um limite, ó. Eu vou colocar um limite agora. Se você não entende que você tem limite, eu vou te ensinar algo. Daqui para cá você não passa. Porque daqui para cá existe um homem de Deus. Daqui para cá existe alguém que consagra a sua vida, que consagra as suas finanças, que consagra a sua família a Deus. Todos os dias eu levantava, orava pela Rita, vestia a armadura nela e saía para trabalhar com o coração tranquilo. Porque ela estava debilitada, ela ficou 6 meses de cama, sem conseguir levantar. Debilitada. Irmãos, nós precisamos de acordar, entender que aquilo que nós temos passado, o nosso cansaço, a nossa fadiga não vem de Deus.
O nosso cansaço, a nossa fadiga vem porque nós não temos buscado de fato uma fonte que vai resolver as nossas situações. E é por isso que nós temos uma urgência de buscar mais de Deus. É por isso que nós temos uma urgência de manifestar mais Deus. Não apenas por nós, mas porque a partir de nós pessoas experimentarão a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos ter a confiança em Deus, de que a nossa vida está guardada debaixo das suas poderosas asas. Você pode colocar de pé? Eu gostaria de orar por você. Orar por você e orar com você. Porque essa ministração me levou a entender muitas coisas na minha vida que eu tenho feito e não tenho chegado em alguns lugares. E Deus me confrontou em algumas coisas. Eu pedi perdão a Deus, eu falei assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque o Senhor tem falado tanto comigo e eu não tenho prestado atenção. Eu não tenho ouvido, eu tenho escutado. Porque todos nós sabemos a diferença entre ouvir e escutar, né? Escutar, você escuta, está tudo certo. Ouvir, se eu ouço, logo eu pratico. A palavra ouvir, ela traz o sentido de uma obrigação de praticar. Se você ouviu, logo você tem que praticar. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça. Jesus, nós queremos pedir ao Senhor, nesses dias, que aconteça de fato uma metanoia, que aconteça de fato uma mudança de mente. Pai, eu clamo ao Teu Santo Espírito que venha sobre nós. Pai, que venha uma ousadia do céu, uma santa ousadia toma conta de nós nesses dias. Pai, e que um desejo ardente de buscar ao Senhor venha sobre a nossa vida, de forma, Pai, que o inferno temerá o nosso nome. Pai, da mesma maneira que aquele endemoniado, quando viu Jesus, ele se revolvia, ele pulava, porque ele sabia que ali estava alguém que ele teria que se submeter. Pai, em nome de Jesus eu declaro sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, que o inferno terá que se submeter às nossas ordens, porque nós somos homens e mulheres que manifestamos a glória do Senhor. Nós somos homens e mulheres que buscamos a Tua presença. Nós somos homens e mulheres que queremos mais de Ti. E por isso eu te digo, Pai, eu te peço, por favor, muda a nossa mente. Que seja plantada em nós uma ousadia santa, uma ousadia, uma intrepidez de avançar nas trevas, de avançar para as trevas, levando uma luz que está sobre nós, e que o fogo do Senhor arda sobre a nossa vida, e que o nosso amor por Ti seja multiplicado nesses dias. Jesus, traga sobre nós uma presença sobrenatural do Senhor, que na nossa casa nós tenhamos uma experiência com o Senhor, que no nosso emprego nós tenhamos uma experiência contigo. Pai, usa a nossa boca para manifestar a glória do Senhor. Use as nossas mãos para curar alguém. Usa a nossa boca para mudar a vida de alguém. Jesus, vem sobre nós. Que a partir de nós venha fluir libertação. Que a partir de nós venha fluir cura. Que a partir de nós venha fluir alegria do Espírito. Nós declaramos os frutos do Espírito sobre a nossa vida. Nós declaramos os 7 Espíritos de Deus sobre nós. Vem sobre nós trazendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Jesus, que as letras da Tua palavra venham saltar aos nossos olhos. Traga sobre nós a revelação de quem o Senhor é. Traz sobre nós uma revelação daquilo que o Senhor deseja de nós nesses dias. Nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós queremos ser mudados. Nós queremos manifestar o Senhor. Nós queremos fluir em Ti. Jesus, vem sobre nós.
Jesus. É assim que luto minhas guerras.